tá, gente? Eu vou resolver o exercício depois e vou verificar, né? A gente vai ver quais são os valores corretos e depois vocês comparem a minha resolução com a sua resolução e vocês verificam se acertaram ou não, tá? De qualquer forma, Fernanda fez todos os cálculos aqui, né? Apurou todos os valores, aí fez as contabilizações, ok. Em ambas as empresas, ok. Tudo certinho, bonitinho. Apresentou o balanço patrimonial, né? 38 mil, isso é. O exercício até é fácil de entender esse valor, né? Se a outra empresa tem um PL lá de um valor X, e aí você elimina o investimento, que era 6 mil, né? Então, é mais ou menos por aí, né? Então, aí eu escrevo o comentário, né? Quem não entregou, isso aqui não aparece, eu escrevi falta. Quem entregou, recebe presença, né? E aí eu devolvo. Fernando agora, se ele estiver aqui, já deve ter recebido agora a notificação, né? Fechei. Quando eu for aqui, né? Ele aparece que todos os trabalhos foram desenvolvidos e ele fala, né, que parece que está tudo avaliado e aí nas devolvidas está tudo aqui. Aí quando eu for em notas, ele já mostra, né, o exercício, né, todo devolvido. E aí eu exporto para o Excel, né? Eu consigo ver se foi entregue ou não, né? Então, bem legal. Então, só para mostrar para vocês como funciona a avaliação, né, dentro aqui do sistema, né? Vamos combinar que para o professor isso aqui fica muito tranquilo, muito fácil. Arruma bastante tempo para um professor. Eu gosto, né? Muito bem. Então, hoje, nossa programação, a primeira atividade será resolver o exercício 8. Né? Esse que vocês entregaram, eu vou fazer a resolução dele, ok? Então, vamos lá. Exercício 8. Companhia Alfa incorporou sua controlada Delta, 60% de participação, né? Então, 60% de participação, né? É esse o montante que nós iremos incorporar, né? E aí eu tenho a Alfa, os investimentos 6 mil, patrimônio líquido da Delta 10 mil, portanto, né, a equivalência patrimonial, 60%, né, de equivalência patrimonial, eu tenho aí os 6 mil. Então, está aí, né, o porquê dos 6 mil. E daí, realmente, fica 38 mil, né? O total do ativo e o total do passivo. Sem fazer nada, eu já sei, né? Por quê? Porque aqui é 30 mil, eu vou eliminar 6 na hora de incorporar. Vai ficar 24 mil aqui no ativo. Como eu vou receber 14, 24 com 14, 38 mil. Já do lado aqui do patrimônio líquido, ele vai aumentar 4 mil. Né? Por que 4 mil? Porque quando eu eliminar esses 6 mil contra os 10, vai sobrar 4. Né? Então, o PL vai aumentar 4 mil, então ele vai para 24.400. O passivo vai aumentar também 4 mil, ele vai para 13.600, 13.600 mais 24.400, 38 mil. Pronto, então já sabemos o valor do ativo, 38 mil, consequentemente do passivo IPL, e já sabemos o valor do patrimônio líquido, 24.400. Pronto,
acabou o exercício. Ok? Vamos para a próxima? Não, né? Vamos com calma. Mas a princípio é isso. Essas continhas de cabeça a gente consegue fazer depois aí de uns certos 2 décadas, mais ou menos, aí de experiência como professor, a gente consegue começar a fazer essas coisas de cabeça, né? Bom, de qualquer forma, continuando aqui. Então, antes da incorporação, né, as reservas de lucro da Alfa foram incorporadas ao capital social. Pessoal, por que isso acontece? Porque preciso fazer isso? Não, não é necessário, mas é prudente. Porque como você vai ter o ingresso de novos sócios, se você não tiver o cuidado de quando emitir essas novas ações, indicar que a participação, né, que o direito de proprietário sobre o patrimônio líquido não leva em conta as reservas de lucros pré-existentes, esses acionistas novos, eles poderiam ter direito de proprietário sobre um lucro que eles não contribuíram, né? Então, uma das formas de você mitigar isso é justamente, antes da operação, incorporar as reservas de lucro ao capital social, tá? Isso aqui é informação importante, né? Os valores justos. Então, quando você incorpora uma empresa controlada e você não tem 100% de participação, necessariamente você terá que fazer esse aumento de capital, né? Necessariamente. Então, necessariamente você vai ter o ingresso de novas pessoas, novos acionistas na empresa Alfa, né? E aí, claro, para você saber quanto é o percentual justo que essas pessoas terão de direito de proprietário, é extremamente recomendado que você faça essas avaliações das duas empresas, né? Contrate uma empresa de consultoria que seja do agrado de todas as partes, né? E aí vocês fazem essa avaliação, e aí, com base nas avaliações, você consegue determinar o justo percentual de participação que cada parte vai ter. Quais partes? Os acionistas originais da Alfa, né? E os acionistas novos da Alfa. A alternativa a isso seria simplesmente, se então a gente incorpora, os caras da Alfa falam assim, a gente incorpora a Delta e vocês vão ter 20% da Alfa. Eu vou emitir uma quantidade de ações que vão representar 20% de Alfa e esse será a sua parte em Alfa, né? Você pode simplesmente negociar um percentual de participação, né? Só que a negociação no percentual de participação significa que não necessariamente você vai manter a proporção justa das participações, tá? E se você não mantém a proporção justa, significa que alguém vai perder direito de proprietário pré-existente ou alguém vai ter direito de proprietário superavaliado após a operação. Então, para evitar que uma das partes ganhe e a outra necessariamente perca, porque quando você negocia um percentual de participação, é isso que acontece, uma das partes ela vai ganhar e outra parte vai perder. Qual parte vai ganhar, qual parte vai perder, a gente não sabe. A gente só sabe se souber qual é o justo percentual, ok? Então, para evitar que uma das partes ganhe e a outra perca, a gente faz esse processo, né, de avaliação, e com esse processo de avaliação a gente consegue determinar a justa participação de cada parte, e com a justa participação de cada parte, obviamente, não há quem ganhe e não há quem perca nessa negociação, tá? Basicamente é isso. Capital social da Alfa, 12.750 ações, certo? E aí ele pede para fazer a incorporação, a emissão de novas ações, quer dizer, o checklist aí de procedimentos do exercício 7, né? Muito bem.
Eu não sei o quanto vocês aí, chegando na metade do curso, né? Vocês são alunos que acabaram de concluir o segundo ano, basicamente, então estão entrando, né, no terceiro ano, então cumpriram metade do curso até agora. Eu não sei o quanto vocês estão aí já familiarizados com uma noção de contabilidade que é a seguinte. Cara, contabilidade é repetição, né? Repete, repete. O próprio processo de todo ano você fazer balanços é um processo de repetição cíclico, né? Toda compra à vista de estoque é contabilizada da mesma forma. Então, uma vez que você aprendeu a primeira contabilização de uma compra à vista estoque, toda compra à vista para estoque é igual, basicamente débito estoque, crédito caixa, ou equivalentes de caixa, né? Basicamente é a mesma coisa. Compra a prazo, estoque, débito estoque, crédito fornecedores, né? E toda compra a prazo é assim. Lá no primeiro ano, você aprendeu o primeiro lançamento dessa natureza, todas as compras a prazo de estoque que você teve após a primeira, contabilizadas da mesma forma. Ou seja, você acabou repetindo o procedimento. Então, contabilidade é isso, é repetição. É repetição, é repetição. Então, lá no exercício 7, eu mostrei para vocês o procedimento, né, para se fazer essa operação, o passo a passo dela. O exercício 8 é igual. Então, toda e qualquer situação que você tiver uma incorporação de controlada, pessoal, incorporação de controlada, tá? Em que você não tem 100% de participação, o procedimento é esse. Okay? Se você incorporar uma controlada de 100% de participação, é o exercício 2. Repete, procedimento do exercício 2. Se você incorporar uma controlada com menos de 100%, ou seja, tecnicamente, de 50, né, 0,0001%, aí já tem o controle, né? Mais de 50% até 99,999, né? Procedimento do exercício 7, exercício 8. Repetição. Então, os procedimentos aqui são semelhantes aos procedimentos do exercício 7, porque a mesma situação é aquela história de você sempre contabilizar a compra de estoques a prazo da mesma forma. Então, sempre que tiver uma incorporação de controlada em que não há 100% de participação, o procedimento é esse. Muito bem, então vamos lá. Aqui eu já tenho, obviamente, contabilidade das duas empresas. Ele já vai me dar o balanço, está tudo linkado, né? Então, conforme a gente vai apurando os valores, ele já vai fazendo o balanço correto. Então, aqui, por enquanto, ele está refletindo exatamente o balanço inicial de alfa, né? É exatamente o balanço inicial de alfa, que na minha planilha ele está refletindo. Então, vamos lá. E, gente, repetição, tá? Então, aqui, primeira coisa, eu vou fazer a participação societária em alfa, que será atribuível aos novos sócios em função da incorporação, né? Para isso, o que eu preciso primeiro? Eu preciso saber, né, quais são as participações que eu tinha antes, né? Então, antes eu tinha 70%, eu tinha
30%, né? Opa, errei, 60, 40, né? Eu peguei os do exercício da ômega. Então, qual era a participação de alfa em delta antes da operação? Qual é a operação? É muito importante a gente sempre saber qual é a operação. Nesse exercício 8, a operação é alfa incorpora delta. Delta é controlada com menos de 100% de participação. Então, qual é a participação que alfa qual é a participação que alfa possui em delta? 60%. Qual é a participação que os demais acionistas de delta tinham, né, na própria delta? 40%. Essa é a primeira informação. Muito bem. Agora, a gente consegue, né, fazer aquele cálculo do valor justo que teremos em função Então, qual é o valor justo das duas empresas? Qual é o valor justo que será atribuível a delta, né, aos acionistas de delta, os não controladores de delta, né? Qual é a parcela desse valor justo de delta que é atribuível aos não controladores de delta, e aí, com base nisso, a gente consegue apurar o valor combinado alfa com os não controladores de delta, né? Então, o valor justo de alfa, ele é 40.800 e delta 18.000. Então, 40.800 e delta 18.000. Muito bem. Então, a alfa foi avaliada em 40.800. Não se esqueçam que dentro desses 40.800 estão embutidos, né, 60% sobre delta, tá? Então, é por isso que na hora que eu faço o resultante, eu elimino daqui de dentro, tá? Eu elimino daqui de dentro esse percentual, né? Eu elimino esse percentual daqui de dentro, certo? E aí eu calculo quanto que de fato sobra em relação aos não controladores de delta, que são 40%. Então, 40% desse valor significa 7.200. 7.200. Quando eu pego de alfa, que é 40.800, e delta 7.200, eu chego a 48.000. Então, professor, está certo isso? É bem isso mesmo? Vamos pensar de outra forma. Alfa tem um valor justo de 40.800, correto? Só que dentro dos 40.800, o que eu tenho? Eu tenho investimento... Pessoal, presta atenção aqui. Isso aqui é para mostrar. É outra forma de chegar no mesmo resultado. Tá? Para quem eventualmente ainda está em dúvida se o professor está explicando correto ou ele está trolando a turma. Tá? Não. Olha só. A alfa tem um valor justo de 40.800. Okay? A delta, 18.000. Isso aqui basicamente são ativos líquidos. O que são ativos líquidos? Ativos a valor justo menos passivos a valor justo, igual ativos líquidos. Ativo menos passivo, igual patrimônio líquido. Então, se eu falo que 18.000
são os ativos líquidos de delta, eu também estou falando que esses 18 mil são o patrimônio líquido de delta, a valor justo. Ok? Então, seguindo o raciocínio, então 18 mil aqui também representa o patrimônio líquido de delta a valor justo. Então, se 18 mil é o patrimônio líquido de delta a valor justo, e na equivalência patrimonial, o investimento societário é resultado do percentual de participação sobre o PL, se eu pegar 60% de 18 mil, quanto que dá isso? 60% de 18 mil, 10.800. O que é 10.800? É o valor justo da participação de alfa em delta. Ok? Então, 10.800 é o valor justo da participação societária, ok? De alfa em delta. Então, é isso daqui. Então, se a gente pegar o balanço patrimonial de alfa, o que eu tenho aqui? Eu tenho investimento, 6 mil. Só que, na incorporação, esse investimento ele vai ser eliminado. Por quê? Porque eu estou absorvendo a empresa que dá origem a esse investimento, certo? Portanto, se isso aqui representa o PL a valor justo de alfa, significa que eu tenho ativos a valor justo. Isso aqui é o PL antes da incorporação, tá? Então, esses 40.800 representam, na verdade, esses 20.400 aqui. Aqui é valor contábil, né? Basicamente são custos, né? E valor justo são valores de mercado, basicamente, né? Então, esses 40.800 é o PL a valor justo. Para chegar nesse PL de 20.400, o que eu fiz? Ativo de 30 mil, menos passivo de 9.600. Aí eu cheguei nos 20.400. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Um ativo de X a valor justo, menos um passivo de Y a valor justo, eu chego em 40.800. Ok? Estão acompanhando? Só que dentro dos ativos de 30 mil que eu peguei, menos o circulante de 9.600 para chegar nos 20.400, o que eu tenho? Eu tenho investimento, que vai ser eliminado. Se eu pegar essa mesma lógica, né, e levar para cá, então, se eu tirasse 6 mil do ativo, eu teria que tirar 6 mil do meu PL. Ok? Então, 6 mil do ativo, 6 mil do PL. Né? Até porque esses 6 mil estão representando aqui dentro, ó, do PL aqui, da delta. Ok? Só que eu vou eliminar 6 mil do ativo. Né? Consequentemente, se eu eliminar 6 mil aqui, o meu PL aqui também reduziria em 6 mil. Certo? Tudo bem. Então, por essa lógica, que isso aqui é ativo menos passivo a valor justo, e dentro do ativo eu tenho investimento societário, se esse investimento societário ele é 10.800, ok? Significa que ele está basicamente do lado esquerdo. Ativos menos passivo igual 40.800. Esquerdo da igualdade, né? Então, lado esquerdo. Ativo menos passivo. Pense numa equação. A menos P
igual PL. A valor justo, A menos P igual 40.800. Se dentro de A eu tenho investimento societário e o valor justo dele é 10.800, se eu pensar o seguinte, então eu vou pegar esses 40.800, que é A menos P, e vou tirar os 10.800. Quanto sobrou? 30 mil. O que é 30 mil? Os outros ativos, exceto o investimento societário, menos os passivos. Então, 30 mil aqui. E os 18 mil, que é o PL, a valor justo de delta, quanto que isso dá? 30 mais 18, os 48 mil. Então, se eu eliminar o lado do investimento, eu teria que tirar daqui, ok? Só que aí eu chegaria nos mesmos 48 mil, né? Só que aí eu não saberia dizer, na verdade até saberia, porque na hora que eu jogasse os 18 mil para cá, eu teria que separar os 10.800 e os 7.200, né? E aí a parte de alfa seria exatamente, né, os 40.800, porque é 30 mil mais 10.800, e a parte de delta seria os 7.200. Então, se eu fizer o cálculo pela participação societária, eu também chego nos 48 mil. Só que olha o trabalho todo que a gente faz, né, para chegar nisso daí. Toda a volta que a gente tem que dar, né? Por isso é mais fácil, pura e simplesmente, calcular dentro dos 18 mil de delta, quanto é dos não controladores de delta, que é 40%, ou seja, 7.200. E aí, dá certo igual. Muito mais fácil, né? Mas o resultado é o mesmo, porque, na verdade, você pode pegar o caminho curto ou o caminho longo. Eu pego o caminho curto, mas eu expliquei como é que você chegaria no caminho longo. Ok, gente? O que não pode é não eliminar os 10.800. Ou você elimina ele como PL de delta, ou você elimina ele como investimento de alfa. Mas o fato é que os 10.800 têm que ser desconsiderados da análise. Por quê? Porque após a operação, eu não tenho mais investimento societário. Por isso está escrito aqui, ó, valor justo resultante após a incorporação. Ok? Então, após a incorporação, não existe investimento societário de alfa em delta. E qual é o valor desse investimento? Justo. Valor justo desse investimento? 10.800. Ou pelo caminho longo ou pelo caminho curto, a gente, no frigir dos ovos, desconsiderou os 10.800. Muito bem. Tendo feito isso, nós calculamos agora os percentuais de participação, né? Então, quanto que dá 40.800 de 48 mil? Vamos ver aqui. 85%. Quanto que dá 7.200 de 48 mil? 15%. Então, pessoal, aqui, fazendo essa metodologia, eu apurei os justos percentuais de participação. Se alfa e os não controladores de delta tivessem, ao invés de ter feito esses cálculos, porque precisa avaliar valor justo, e aí tem que contratar alguém. E contratar alguém significa custos. Teria custos, né? Eu trabalhei numa empresa de consultoria no início dos anos 2000, para ser mais exato, 2001, e eu trabalhei com consultoria de fusões e aquisições, né? Mergers and Acquisitions, né? E um relatório de avaliação lá, dependia muito do porte da empresa, né?
mas a gente tinha um patamar fixo que começava num valor na época. Não era uma consultoria grande, era pequena, né? E trabalhava com negócios pequenos, né? Se eu não me engano, era R$ 3.000 o ponto de partida. Isso em 2000, R$ 3.000 em 2000. São 21 anos depois, né? Mais a parcela variável, que dependia do porte, né? Então, se tinha relatório que ficava aí 5 mil, tinha relatório de avaliação que chegava a 15 mil, 20 mil, isso lá em 2000, né? Então, obviamente, não era uma coisa barata. Adorava quando vinha relatório grande, né? Porque tinha um percentual sobre o valor da avaliação, então, show de bola. Muito bem. Tiramos os percentuais, ceteris paribus. O que nós temos agora? Qual é a composição, né, do patrimônio líquido após a incorporação? Então, os acionistas originais eles vão ter 85% participação e os novos acionistas eles vão ter 15%. Né? Então, a gente sabe disso daí. Olha só, se você tivesse não contratado a consultoria e tivessem conversado entre si, qualquer valor de participação desses caras aqui acima de 15%, beneficiaria eles. Então, qualquer percentual acima de 15%, eles seriam beneficiados. Qualquer percentual abaixo de 15%, eles seriam prejudicados. Com base nessas avaliações de ambas as empresas. Qualquer percentual acima de 15% beneficiaria os novos acionistas. Qualquer percentual abaixo prejudicaria os novos acionistas. E aí, se alguém é beneficiado, alguém é prejudicado. Se alguém é prejudicado, a outra parte é beneficiada, né? Então, se eles tivessem 18%, os acionistas originais de Alfa seriam prejudicados, porque eles perderiam direitos de proprietário em relação ao justo percentual de participação. Já os novos ganhariam direitos de proprietário acima do percentual justo de participação. Então, fazendo dessa forma, contratando a consultoria, fazendo dessa forma, você garante, claro, tem que ser uma consultoria que ambas as partes concordam, depois esses relatórios eles são avaliados, às vezes eles são ajustados e tal, né? Às vezes não concorda com uma avaliação, enfim, tem toda uma mesa de negociação aí que pode levar tempo, né? Mas uma vez que está tudo ok, calculou os percentuais, são os justos percentuais. Muito bem, então com isso a gente fechou esta primeira parte, né? Lembrando que os novos acionistas de Alfa são os antigos não controladores de Delta. Com isso, agora, sim, nós fechamos aqui o nosso primeiro quadrinho, que era justamente chegar nesses percentuais. São esses percentuais que nos permitem calcular, afinal de contas, quantas ações devem ser emitidas, né? Porque numa incorporação que você não tem 100%, necessariamente você vai ter novos acionistas. Ah, professor, mas eu não quero... mas tem como isso não ter emissão de ações? Tem. É você, antes de incorporar, comprar as ações dos caras aqui. Ok? Só que para você comprar as ações dos caras aqui, antes da incorporação, no mínimo você pagaria 7.200. No mínimo.
no mínimo, você teria que pagar 7.200, no mínimo. Ok? E aí teria que ser desembolso cash, provavelmente, né? Para você comprar essa participação. No mínimo 7.200. Pode ser mais. Os caras chegam e falam, não, 7.200 a gente não aceita. A gente quer 8.000. Negociação. Ok? Mas, assim, um percentual justo mínimo é 7.200. Então, você teria que comprar as ações que os caras têm em Delta por, no mínimo, 7.200. Sai dinheiro do caixa. Eu não tenho dinheiro no caixa para isso. Teria que pegar empréstimo bancário, né? Teria que pegar empréstimo bancário. Pessoal, não é a Alfa. É o controlador de Alfa. Isso aqui não mexe em nada no caixa de Alfa, tá, gente? Seria o controlador de Alfa. Então, é lá no caixa, no bolso do cara que tem 60% de Alfa. De Delta, desculpem, né? No cara, não, de Alfa, né? O cara que tinha 100% de Alfa, ok? Para deixar bem claro, o cara que tinha 100% de Alfa. Ele vai ter que mexer no bolso dele para comprar a parte que os não controladores tinham em Delta, de 40%. E isso daí é no mínimo 7.200. Se o cara não tiver isso no bolso, teria que pegar o empréstimo bancário. Será que vale a pena? Né? Às vezes sim. Ou se ele tiver esse dinheiro sobrando, oferece, os caras vendem. Na hora que você incorpora a Delta, incorporação de 100%, procedimentos do exercício 2. Ou emite novas ações e está tudo certo. O duro é se esses não controladores de Delta são chatos, e aí na hora de assembleia de acionista é um porre, tá? Se você tiver acionista chato. Bom, de qualquer forma, vamos lá. Então, agora a gente vai calcular quantas ações têm que ser emitidas no capital social de Alfa. Em função da incorporação. Muito bem. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é aquele cálculo, né? Quantas ações haviam, né? Haviam 15.200 ações. É isso? Não, nada disso. 12.750. Isso, 12.750. Então, 12.750 era quantas ações haviam, né? Em Alfa antes da incorporação. Então, o PL de Alfa no capital social tinha 12.750 ações. Como eu vou emitir novas ações, eu preciso saber quantas eu vou emitir, né? Então, quantas eu vou emitir? E aí é aquela regrinha de 3, né, gente? Se isso aqui era igual a 100, né? Quanto que isso aqui, se isso aqui agora, vejam bem, 12.750 era 100%. Agora é 85. Aí eu faço a regrinha de 3. Se 12.750 é igual agora a 85%, quanto será 100%? E aí a forma... Isso aqui, gente, essa divisão aqui que eu vou fazer, na verdade, é uma regra de 3. Uma regrinha de 3 que você tem lá, né? 12.750 daisies. Let's do it aqui. Então, se 12.750 é igual a 85%, X
O total de ações é igual a 100%. Então, eu vou fazer toda a aplicação aqui da regra de 3, isso quer dizer que 0,85%, 0,85, desculpem, x, né? Regra de 3, a lógica é multiplicar, né, no cross, né, aqui. Então, você tem multiplicação de x por 85% de 12.750 por 100, só que se você transformar isso aqui em base decimal, né, ou centesimal, 85% é 0,85 e, obviamente, 12.750, né, multiplicado por 1. Vai ter isso. Aí a operação matemática significa que você vai pegar x é igual a, obviamente, como eu multipliquei 12.750 por 1, obviamente 12.750. E isso aqui eu vou dividir por 0,85. Né? Aqui eu vou fazer uma divisão. E aí eu vou chegar que x é isso dividido por isso, 15 mil. Né? 15 mil. O que é x? 100%. Ok? Então, gente, é regra de 3. Só que a gente vai para o finalmente, né? Que é lá o finalmente, que é o final, né? Ou seja, se eu pegar isso aqui e dividir por isso aqui, na verdade, eu fiz uma regra de 3. Entenderam a lógica matemática da coisa agora? Porque eu divido por esse percentual para se chegar ao total? Que é basicamente a aplicação da regrinha de 3 básica aqui que a gente aprendeu lá no primário, né? Esqueceu. Muita gente esquece, mas isso aqui vem lá do primário. Ok? Bem. Primário que eu falo é da minha época, né? Lá em 1980 e lá vai cacetada. Não diria primário, talvez na época da quinta a oitava, né? Acho que não sei se eles passavam regra de 3 no primário, mas deve ter sido na quinta ou na sexta série. Lá nos longínquos anos de 1980 e deixa para lá. Com isso, a gente chega na quantidade de novas ações a emitir. Então, se eu tenho que 100% é 15, quanto que é? Se eu tenho que 15 mil representa 100% e 12.750 representa 85%, quanto que vai representar 15%? 2.250. De fato, se você pegar 15% aqui, 0,15, e multiplicar isso, você pegar 15 mil e multiplicar por 15%, o que nós vamos chegar? Nós vamos chegar a 2.250. Então, tá aí. A lógica matemática de como a gente chega nessa quantidade de ações, 2.250. Muito bem. Fiz o cálculo das novas ações, agora eu tenho que fazer o cálculo, né? Porque como a gente está falando em novas ações, a gente está falando em aumento de capital social, né? Não tem como emitir ações sem fazer aumento de capital social. Isso não existe. Então, necessariamente, emissão de novas, né? New stocks, novas ações, new shares, né? New stocks, você está nos Estados Unidos, new shares, se você está na Inglaterra, Austrália, Índia. Por isso, acionista é stockholder ou shareholder, né? Só que junto, né? Stockholder, shareholder. Depende de onde você está. Bom, então, o fato é que a gente tem que fazer o quanto que aumenta o capital social, né? Então, quanto que vai ser o acréscimo do capital social de Alfa em função da incorporação? Então, é isso que a gente vai calcular agora, né? Para isso,
a gente aplica a mesma lógica da regra de 3. A mesma lógica. Qual era o capital social de alfa antes? 15 mil. Então, capital social de alfa antes da incorporação é 15 mil. Isso representava 100% antes da incorporação. Após a incorporação, isso vai representar 85%. Okay? Então, aplicando aqui a regra de 3, só que agora considerando o valor do capital social de 15 mil, 15 mil divide 85%. Ah, eu fiz besteira. Eu fiz besteira. Não era para dar valor quebrado. Né? Isso aqui vai dar centavos, aposto. Vamos ver aqui. Yep. Qual foi a besteira que eu fiz? Eu não considerei a incorporação da reserva de lucro, né? Sendo que o exercício ele fala que elas foram capitalizadas, então elas foram incorporadas ao capital social. Então, se esse 5.400 eu incorporo ao capital social, o patrimônio líquido fica 20.400. Esse é o valor do capital social antes da incorporação, né? 20.400, e não os 15 mil que eu havia considerado. Com isso, eu tenho 24 mil. Pessoal, eu odeio centavo em exercício, tá? Eu falo para vocês que praticamente 80% do curso eu consigo evitar centavos, até chegar na questão de conversão cambial. Lá na conversão cambial não tem como evitar centavos, tá? Eu teria que ficar muito tempo pensando em exercício e aí não vale a pena. Mas até chegar lá, eu sempre procuro trabalhar sem centavos nos valores. Pode ser que um outro exercício tenha, tá? Mas, de forma geral, não terão. Muito bem. Então, 24 mil é o capital social de alfa após, né? O valor do capital social de alfa antes era 20.400, portanto, quanto foi o aumento do capital? O aumento do capital foi 13.600. Se você pegar... Muito bem, então, 13.600, né? É o aumento do capital social. Muito bem. Já sabemos quanto que é o aumento de capital, mas quanto é o aumento do PL de alfa? Eu já falei isso no início da aula. Se aqui eu tenho 60% de alfa, significa que eu tenho 40% não controladores. 40% dos não controladores é 10 mil. É esse PL de 4 mil que será o acréscimo do PL de alfa. Então, já sabemos o valor, né? Mas vamos aqui confirmar o valor. Então, calculei quanto que é o acréscimo do capital social em função dos novos acionistas e agora vou mostrar esse capital social. Como? Então, qual era quanto que era o PL de delta antes da incorporação? Então, antes da incorporação, patrimônio líquido de delta era 10 mil, certo? Os não controladores possuíam 40%, certo? Logo, o PL de delta atribuível aos não controladores, ele é de para 4 mil. Professor, por que eu não uso o valor justo? Porque a gente está incorporando controlada.
E controlada, a operação é valor patrimonial. Então, eu vou incorporar os ativos e passivos a valor patrimonial. Então, pode ocorrer uma incorporação a valor justo? Pode. Quando? Partes independentes. Partes independentes. Aí, a consideração é a valor justo. Como eu estou incorporando controlada, aí é valor patrimonial. PL contábil 10 mil, 40%, os 4 mil. Tá claro isso? Bom, então, agora, quanto que é que o meu PL de alfa irá a crescer em função da incorporação? 4 mil. 4 mil. Quanto é aumento de capital dentro desses 4 mil? 13.600. Essa diferença a gente já sabe, né? Então, sempre que você faz aumento de capital e o acréscimo do PL é diferente do aumento de capital, eu tenho essa diferença, sempre é reserva de capital. Só que ela pode ser ágil ou deságil. Poderia ter ocorrido um deságio, poderia, mas aqui não é o caso. Aqui nós tivemos, né, um ágil, que deu 4 mil menos 13.600, 400. Esse é. Então, eu vou aumentar o PL de alfa 4 mil, 3.600 capital social e 400 em ágil, na emissão das ações. Bem, com isso a gente concluiu os nossos cálculos preliminares e agora a gente pode passar para a incorporação. Pessoal, a incorporação, né? Na empresa incorporada, a gente já meio que decorou, né? Daí tá tranquilo. Elimino o ativo, contra a incorporação, né? Zero os ativos contra a incorporação, não é que eu elimino, eu zero o valor, né? Contra a incorporação, mesma coisa o passivo, e aí eu chego ao valor do acervo, que é basicamente o PL. Esses lançamentos são feitos quando da transferência formal. Isso todo mundo já está, né, careca de saber. Aí sobrou o saldo de incorporação e sobrou o PL. Quando é que eu vou eliminar o PL? Quando for feito o distrato social. Então, elimino agora o PL contra a incorporação e, com isso, eu zerei totalmente a nossa empresa. Zerei totalmente a nossa empresa. A nossa empresa Delta. Agora vamos para a Alfa. E também, né? Vamos ser bem honestos aqui, bem justos, né? A corporação está tranquilo. Um problema para digitar o R da incorporação, sei lá. É um bug aqui no meu dedo. Então, quanto que eu estou recebendo de ativo? Diverso. 5 mil. Caixa, cliente, estoque, né? Essa coisa toda. 5 mil. Crédito na incorporação, 5 mil. Quanto que eu estou recebendo do imobilizado? 9 mil. Né? 9 mil no imobilizado. 9 mil na incorporação. Até aqui tudo bem. Quanto que eu estou recebendo do passivo? Contas a pagar, 4 mil. 4 mil na incorporação. Ok. E, para finalizar, chegamos aos 10 mil, que é o acervo. Que é o acervo.
E agora vamos para a operação do acréscimo do PL. Muito bem. Primeira coisa, eliminamos o investimento que alfa tem em delta contra o acervo de incorporação. Então, ele tem 6.000, nós vamos eliminar os 6.000 contra a incorporação, né? Então, 6.000 aqui, debito incorporação 6.000. Então, essa é a primeira eliminação. Beleza. Aí, capital social, 13.600. Então, elimino 13.600 da incorporação e de novo, esqueci de absorver a reserva de lucro. Vamos lá. Vai escrever capital social e reservas. Aí resolve meu problema, não preciso fazer mais nada. Bom, enfim. Aqui, então, esse aqui agora é o 2, esse aqui é o 5, esse aqui é o 3. Pior que eu fiz uma nota mental antes de começar a contabilizar. Não esquece do aumento de capital. E eu esqueci a nota mental. Acontece, né? A gente está ficando velho. O cérebro não é mais o mesmo. Bem, fato é que a gente tem 13.600, que representa o aumento de capital. Vamos creditar capital social, 13.600. Com isso, nosso capital social chegou nos 24.000 que a gente havia calculado lá na parte anterior do exercício. E aí, para finalizar, né, eu tenho a reserva de capital decorrente do ágio na emissão de ações. Então, aqui no meu patrimônio líquido, eu vou ter reserva de capital decorrente do ágio na emissão de ações. 400, elimino da incorporação, debito a incorporação 400, credito a reserva de capital. Com isso, está concluída a minha contabilização. Quem chegou a isso daí pode falar hip, hip, hurra, né? Hip, hip, hurra. Acertou o exercício. Isso é antigo, né? Acho que não é do tempo de vocês. Só se tiver um pessoal aí meio na faixa aí dos acima de 40, talvez lembra disso, né? Bom, balanço, 38.000. De fato, né, a maioria de vocês realmente chegou em 38.000 e a maioria de vocês, um ou outro errou alguma coisinha, tá? Mas a maioria de vocês chegou a esses valores aqui. Então, legal. O único problema é que eu vi alguns exercícios iguais, né? Assim, cor igual. Então, só isso que eu fiquei meio encafifado, tá? Isso daí também é antigo, essa palavra, né? Então, assim, gente, vamos cada um fazer o seu, né? Como é que vai aprender? Fazendo. Cada um faça o seu, por favor. Ok, alguma dúvida? Professor, caso o valor justo fosse menor que o valor contábil, a única diferença seria que teria o deságio? Não. O que aconteceria é que mexeria no percentual, né? Mas é meio difícil, sabe? Uma avaliação a valor justo ficar inferior ao PL, porque isso pode acontecer por conta de dois motivos. Ou o valor contábil dos ativos está acima do valor justo, e aí é um problema, porque se o valor contábil está acima do valor justo, você teria que ter feito
o ajuste ao valor realizável para o estoque, se for no estoque, fazer impairment de ativos financeiros, se forem ativos financeiros, e fazer o impairment do imobilizado, se fosse do imobilizado. Então, se você aplicou corretamente a prática contábil, os pronunciamentos, você já teria, nessa situação, o valor contábil igualando ao valor justo, entendeu? A outra possibilidade seria se você tivesse PL negativo. Então, e aí a dívida é muito grande. E aí você não consegue, com o valor justo dos ativos, superar o valor da dívida. Então, tipo, você tem 10 mil de ativo e 18 mil de dívida. Teu PL é negativo 8 mil. Né? Só que aí o teu ativo, ele vale, 15 mil. Só que o teu PL continua sendo 18 mil. E aí tua dívida continua sendo 18 mil. E aí o teu PL, ao invés de ser 8 mil, seria 3 mil negativo. Então, é muito raro, tá? Uma situação como essa que você pediu. Mas pode acontecer. Mas não mexeria no cálculo de ágio e deságio, mexeria nas participações. Que, claro, daí vai influenciar no cálculo de quantas ações eu vou emitir, né? De quanto vai ser o aumento de capital, mas, hipoteticamente, você teria o mesmo valor de acréscimo de PL, só mexendo, é claro, na composição, o que é capital e o que é reserva de capital. Entendi, professor. Obrigada. Beleza. Mais alguém? Ok. Então, beleza? Fechamos esse exercício encaminharei, né, para todos. Ok. Então, agora, vamos começar a falar. Pessoal, encerramos o assunto controle comum. Exercício 8, fecha controle comum. A partir de agora, a gente vai falar de partes independentes, que é, a gente bem lembra, o que nos interessa, né? Porque daquelas 1.008, né, operações ou 1.000 e sei lá quantas operações, praticamente 1.000, acho que era 1.998, 30, 11, acho que é isso. Algo assim. Acho que era 1.043 ou algo assim. Daquelas 1.000 e tantas operações que a PwC monitorou, 1.000 praticamente se enquadra de alguma forma no que a gente vai ver a partir de agora. Mas, professor, nem tudo foi aquisição. Teve umas que foram compras apenas, mas a gente vai ver um detalhezinho que, na prática, faz com que as compras, né? Só deixa eu voltar naquele slide. Aqui. Na prática, essas compras, elas acabam também sendo reconhecidas contabilmente como aquisições. Tá? Então, o que a gente vai ver a partir de agora? No fundo, ó, aqui tem, acho que 993, né? 993 operações. E aqui a gente teve 45, mas tirar a joint venture, que a gente não está abordando agora, foram 34. Né? E mesmo essas fusões, elas são tratadas, o procedimento contábil da fusão é igual a isso aqui. Ok? Então, na verdade, controle comum só as incorporações. Então, tudo que a gente viu até agora, 4 operações em 2020. Mas elas existem, né? Pessoal, fusão, 2 empresas formam uma nova, a gente tem que contabilizar
na nova empresa como se fosse aquisição. Okay? Vamos lá. Então, agora a gente vai falar sobre essas operações, que são partes independentes, que são 993 aquisições e compras, mais 30 fusões na prática. Então, quando a reestruturação ela ocorre entre partes independentes, a gente vai aplicar o pronunciamento técnico 15. Pronunciamento técnico 15, revisão 1, combinação de negócios. Esse pronunciamento 15, ele é convergente à norma IFRS 3, denominada Business Combinations, que foi emitida em 2004. Então, já se vão aí 17 anos, né, da emissão. Caceta. Ano que vem a gente vai ter calouro da turma 22, que os caras nasceram no ano que foi emitido isso daqui. Oh, my. Enfim. Parece que foi ontem, em 2004, parece que foi ontem que a gente começou a discutir esse negócio. Não, são só 17 anos. Meu Deus. Bom, enfim, vamos lá. Eu estava coçando meu olho. CPC 15, que é o que corresponde à IFRS 3, o CPC 15 ele foi emitido em 2009. Lembrando que a gente fez a convergência a partir de 2008. Né? Então, em 2009 já saiu esse CPC 15. Ele foi aprovado e tornado obrigatório pela CVM também em 2009, e no Conselho Federal de Contabilidade em 2009 também. Né? E aqui tem o número dos documentos, se alguém quiser procurar, só que o que vale é a revisão 1. Essa revisão 1 é de 2011, aprovada e tornada obrigatória na CVM, portanto, obviamente, obrigatório, né, para as companhias abertas. Pessoal, todo e qualquer pronunciamento CPC, as companhias abertas são obrigadas a aplicar. Ok? Todo e qualquer pronunciamento CPC, as companhias abertas são obrigadas a aplicar. E todo e qualquer pronunciamento CPC, os contadores, os profissionais da contabilidade com registro no Conselho Federal de Contabilidade, ou seja, os contadores, também são obrigados a aplicar. A questão aqui é uma diferença de quem fiscaliza e quem é fiscalizado. A CVM fiscaliza 350 empresas. O Conselho Federal teria que fiscalizar 500 mil contadores. Então, não tem como o Conselho Federal de Contabilidade saber que todos os contadores estão aplicando as normas corretamente. Além disso, os pronunciamentos individuais, basicamente só os contadores de empresas lucro real para cima é que tem que seguir. Empresas que não são MEI, não são microempresa e EPP, né? Elas têm que seguir o CPC 00, que é o CPC PME. CPC PME. E as microempresas, empresas de pequeno porte, basicamente elas têm que seguir a NBC ITG 1000, né? Então é basicamente isso. Mas, de forma geral, a NBC ITG 1000 está dentro do que está previsto nos CPCs, mas de forma bem simplificada. NBC ITG 1000. Né? Que a maioria das empresas
quando fazem a contabilidade, a norma que elas têm que fazer, a regra que o contador tem que seguir, é a norma brasileira de contabilidade ITG 1000, tá? Você vai ter aí praticamente 95% das empresas, talvez, nisso daí. Aí você tem o CPC-PME, que é basicamente quem não é lucro real, e os CPCs individuais, basicamente, para quem é lucro real, tá? Assim, eu falei mais ou menos em termos gerais. Tem exceções, é óbvio, mas em termos gerais é isso. Então, de qualquer forma, né, as empresas abertas são obrigadas, os contadores devem observar. Por isso que no exame de suficiência, todas as questões falam em normas brasileiras de contabilidade, que no fundo, elas aprovam também, né, os CPCs, né? Basicamente isso. Inclusive, se você entrar no site do CPC, cpc.org, quando a gente vai aqui, ó, documentos emitidos, aprovação dos reguladores, eu tenho, né, ó, CVM, Conselho Federal. CVM, por exemplo, vamos pegar aqui o CPC 15, né, que é o que a gente está olhando. Está aí, ó. Na CVM do Conselho Federal. Então, todo CPC é uma norma brasileira de contabilidade. Inclusive é o mesmo número, né? CPC 32, NBC-TG 32. Revisão 3, que é o que está atual, né? E toda norma, toda NBC é uma NBC. Exceto essa daqui, eu não sei se o site está atualizado ou não, para saber se já saiu a norma brasileira de contabilidade da CPC 50, tá? Eu não sei. Se é o site aqui do CPC que está desatualizado ou se de fato não saiu ainda a norma do conselho, mas vai sair. Então, você tem toda a correlação do CPC e também das interpretações, né, técnicas e com o Conselho Federal. As interpretações e as orientações, não são só os pronunciamentos, né? Tem os pronunciamentos, as interpretações e as orientações. Tudo isso está aprovado na CVM e está praticamente tudo, né, aprovado no Conselho. Porque praticamente tudo, como eu comentei, estão faltando esses dois aqui. Que eu não sei, né? Como eu comentei, não sei se é porque o CPC está desatualizado ou se é porque o CFC ainda não emitiu. Mas vai emitir. Bom, voltando onde eu estava, aqui. Não está indo para a apresentação. A apresentação já está ativa ali, professor. É outra janela. Ah, obrigado. Bom, então, o que é uma combinação de negócios? É uma operação ou outro evento por meio do qual um adquirente, um comprador, obtém o controle. Então, gente, combinação de negócios é uma obtenção de controle. E obtenção significa que eu não tinha, passei a ter. Se eu sou controlador, não é combinação de negócios, porque eu não obtive o controle, eu já era o controlador, tá? Então, o que significa obter o controle? É assumir o controle.
Então, se eu estou assumindo o controle, isso está se dando entre partes independentes, tá? Obtenho o controle de um ou mais negócios, independentemente da forma jurídica da operação. O que eles querem dizer com independentemente da forma jurídica? Foi compra de ações, foi incorporação, foi fusão. Tá? É isso que ele quer dizer com independentemente da forma jurídica. Neste pronunciamento, o termo abrange também as fusões que se dão entre partes independentes, inclusive as true mergers ou lembram disso? Merger of equals, lá da Dupont com a Dow. Né? Então, mesmo as fusões genuínas, elas têm que ser contabilizadas de acordo com o CPC 15. Então, o que nós temos de combinação, que a gente chama de combinação de negócios? A obtenção de controle acionário de uma investida. Então, quando eu compro o controle acionário, eu não tinha, passei a ter incorporações e fusões, desde que entre partes independentes. Então, aquela incorporação que a gente fez até agora, não é, porque a gente estava incorporando controlada, ou empresas dentro do mesmo grupo. Então, tem que ser independente, tá? Só que tem um negócio interessante. Quando a gente... Isso aqui está no CPC 15, tá, gente? Isso está no CPC 15. Então, o CPC 15 fala exclusivamente em obter o controle. Ele não fala em influência significativa. O CPC 15 não fala em influência significativa, ele fala unicamente obter o controle. Porém, se a gente for lá no CPC 18, R2, lá no CPC 18, R2, parágrafo 26, o que é o CPC 18? Investimento em coligada, controlado e empreendimento controlado em conjunto. Pessoal, quando eu tenho investimento em coligada, significa que eu tenho influência significativa sobre ela. Ok? Em linhas gerais, essa influência significativa, ela pode ser um percentual mínimo de participação ou alguma característica de relacionamento. Na prática, a gente olha principalmente o percentual. Então, é pelo menos 20% de participação. Eu vou explicar isso mais para frente no curso, mas, por enquanto, vão ficar com 20% de participação. Então, de 20 até 50, eu tenho uma coligada, que é a influência significativa. E coligada, influência significativa, lá na tabela da PwC, a gente chama de compra. Controle, a gente chama de aquisição. Enfim, o fato é que isso daqui fala que os procedimentos utilizados para contabilizar a aquisição de controlada, e o que são procedimentos para contabilizar a aquisição de controlada? CPC 15. Devem, obrigatório, ser também observados para contabilizar a aquisição de investimento em coligada ou empreendimento controlado em conjunto. Então, na prática, qualquer aquisição, comprando participação. Então, qualquer operação de aquisição, de compra de participação, que resulta em influência significativa ou controle, eu aplico o CPC 15. Só que o CPC 15 não fala de influência significativa. Ele não fala de influência significativa. Ele fala só de controle. Mas o CPC 18 fala que os procedimentos
para a aquisição de controlada, ou seja, o CPC 15, eu também vou aplicar na aquisição de coligada, ou seja, quando eu tenho influência significativa. Regra prática provisória, mais de 20% e menos de 50% de participação. Ok? Por isso que eu comentei, basicamente, que por isso que eu comentei que, basicamente, isso aqui e isso aqui aplica o CPC 15. É por isso. Difícil. Bem, onde é que eu aplico o CPC 15? Todas as operações que atendem a definição de combinação de negócio. E o que é a combinação de negócios? Né? É aquela obtenção de controle, aquisição de controle. Né? Ou então, incorporações e fusões entre partes independentes. Então, isso aqui são as combinações de negócios. Portanto, o CPC 15 se aplica a todas as operações definidas como combinação de negócios, com exceção, formação de empreendimento, formação. Pessoal, uma coisa é comprar participação no empreendimento controlado em conjunto. Outra coisa é formar um empreendimento controlado em conjunto. Então, a formação de empreendimento controlado em conjunto não aplica o CPC 15. É o CPC 19. Aquisição de ativos e grupos de ativos que não atendem a definição de negócio. Eu já vou explicar o que é negócio. E combinações sob controle comum. Ou seja, aquilo que a gente estudou até o exercício 8 não é combinação de negócios. Então, não aplica CPC 15. Vamos ver o item 2. Aquisição de ativos ou grupo de ativos que não atende à definição de negócio. O que é negócio? Conjunto integrado de atividades e ativos capaz de ser conduzido e gerenciado para gerar retorno na forma de dividendos, redução de custos ou outros benefícios econômicos, diretamente a seus investidores ou outros proprietários, membros e participantes. Pessoal, essa definição parece meio vaga, mas a palavra-chave aqui é diretamente. Um conjunto integrado de atividades capaz de gerar recursos na forma de dividendos diretamente a seus investidores, eu vou traduzir isso para uma linguagem bem simples que todo mundo vai entender. Então, no Brasil, negócio é CNPJ. Ok? Porque quem paga dividendo é a empresa, não é uma filial. Imagina uma empresa que tem 2 filiais. O dividendo ele vai ser calculado em função do resultado global da empresa e não do resultado de cada filial. Ok? Então, eu estou em Curitiba, tenho uma filial em São Paulo e minha filial em Belo Horizonte. Aí eu coloco à venda toda a filial de Belo Horizonte, porteira fechada. Não é negócio. Então, quando eu vendo a filial de Belo Horizonte, o comprador daqueles ativos de Belo Horizonte não vai contabilizar como combinação de negócio. Por quê? Porque a filial não paga dividendo. Quem paga dividendo é a empresa como um todo. Então, combinação de negócio significa a empresa como um todo. Então, eu tenho que vender uma empresa, incorporar uma empresa
adquirir participação numa empresa, ou incorporar uma empresa, ou fazer fusão de duas empresas, aí eu tenho o negócio. Então, esse cara que comprar os ativos de Belo Horizonte, ele não vai contabilizar no CPC 15, ele vai contabilizar como aquisição normal. Então, imobilizado, ele vai contabilizar de acordo com o CPC 27. Estoque da filial, de acordo com o CPC 16, e assim por diante. Tá? Então, para ser negócio, é CNPJ. Não é vender uma fábrica, não é vender um ativo, não é vender uma filial, ok? Tem que ser a empresa como um todo. Tá bem. Então, uma vez que a gente definiu o que é a combinação de negócio e o que é negócio, aquisição de participação societária em outra empresa que garante o controle. Ou, considerando que está no CPC 18, que garanta pelo menos influência significativa. Incorporação de uma empresa independente. Fusão de duas empresas independentes. Isso são combinações de negócios. Então, uma vez que a gente já sabe o que são as combinações de negócios, agora nós temos que verificar como procedemos contabilmente a combinação de negócios. Então, contabilmente, a combinação de negócios, ela se dá, e isso está no parágrafo 4º do CPC 15, exige obrigatoriamente método de aquisição. Purchase method. Pessoal, existem dois métodos. O purchase, que eu vou tentar escrever aqui. Então, na literatura, eu tenho purchase. E eu tenho também o pooling. São dois métodos. O que o IFRS 3, na verdade, fez foi praticamente extinguir o pooling. O pooling, ele tinha algumas situações que ele era utilizado, tá? Não existe pooling no CPC 15. O que existe é o purchase. Qual a diferença entre eles, basicamente? O item C. No método purchase, esse reconhecimento a valor justo dos ativos identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e a participação dos não controladores a valor justo, tá? Isso aqui é a valor justo. Isso é feito só na adquirida. Ok? Isso é feito só na adquirida. Na empresa comprada. Então, na combinação de negócios, eu vou fazer essa mensuração a valor justo só da comprada. Ok? No pooling, eu faço das duas. Então, no método pooling, eu faço para as duas. Captaram? Essa é a diferença. Então, no CPC 15, quando é a parte, quando eu tenho combinação de negócios, eu parto do pressuposto que sempre tem um comprador. Sempre tem um comprador. E quando sempre tem um comprador, é a adquirida que eu vou fazer todo o reconhecimento a valor justo.
No pooling, seriam as duas empresas. Então, se são as duas empresas, não necessariamente tem um comprador. A gente fez o pooling hoje, né? Exercício 7, exercício 8, quando a gente avaliou as duas empresas a valor justo, para calcular o justo percentual, para daí, na hora de fazer a incorporação, foi a valor patrimonial, mas foi toda a base teórica daquilo que eu fiz para chegar nos justos percentuais, pessoal, isso é pooling. Ok? Isso foi pooling. Só que, o que acontece? Essas operações estão fora do CPC 15. Então, se elas estão fora do CPC 15, obviamente, eu não vou aplicar o purchase. Por quê? Porque purchase, em inglês, é compra. Então, a gente parte do pressuposto que sempre tem um comprador. Na imensa maioria dos casos é verdade, mas na incorporação de controlada não tem comprador. Então, o procedimento que eu fiz quando incorporei controlada é toda a lógica do pooling. E o pooling, então, nesse caso, ele foi utilizado para fazer a incorporação das empresas. Ok? Enfim, o que é necessário no purchase? Primeiro, quem é o comprador? Segundo, quando foi a aquisição? Terceiro, quais são os ativos passivos e ativos líquidos a valor justo? E quarto, considerando isso tudo, como é que eu calculo o goodwill, que é o ágio por expectativa de rentabilidade futura, ou o ganho por compra vantajosa? Então, no método purchase, eu tenho que fazer esse checklist. Então, é um checklist. Ok? Então, esses procedimentos têm que ser feitos. Isso aí nós vamos ver na aula que vem. Então, a gente continua na aula que vem, né? Só para situá-los, a gente vai começar a falar do método de aquisição. Então, como funciona o método de aquisição? Na aula que vem. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é só. Como diriam nos desenhos do Pernalonga, that's all, folks. Até quarta-feira. Valeu, boa noite, professor. Tchau, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu.